local muito importante. Vocês já ouviram falar no Meguido? Sim? No Vale do Armagedon, na Batalha do Armagedon. Todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo fala, em Apocalipse é falado. Meguido, Armagedon. E o Val vai nos dar uma aula lá antes de subir para o topo. Mas hoje é um dia muito, muito importante e 2 dos pontos altíssimos do nosso programa ficaram para hoje. E então vai ser um dia altíssimo, porque são 3 pontos altíssimos. A entrada triunfal em Jerusalém. E normalmente a gente para numa vista quase na entrada da cidade, mas eu pedi que desta vez nós queríamos ir para o Taielete, onde não temos estado nos últimos anos, é onde na festa dos tabernáculos se termina a marcha de louvor, de adoração. É um jardim, aqui tem isso de famílias que constroem jardins, que constroem praças. E esta é uma caminhada linda em da qual podemos ter uma visão dos muros da cidade. Vai ser a nossa entrada. Geralmente está muito frio, mas eu acho que até esse Ramessim foi um presente, né? Acho. Eu ando aqui com o casaco, né? Eu até pus aqui na mala, porque lá fica muito gelado quando a gente chega, mas acho que hoje não. Mas aqui no Meguido, daqui a pouco, então como temos um longo caminho, eu vou começar a ensinar. De tal maneira que quando eu chegar lá, passo a falar pouco, porque aí a subidinha é razoável. A gente passa por um túnel e vai pegar o ônibus do outro lado para irmos para o Carmelo, onde queremos dar o tempo suficiente. Então, quando se fala em Batalha do Armagedon, estamos pensando no fim de todas as coisas, no clímax, na plenitude, no cumprimento da plena redenção. Eu dei um trabalho aos alunos. Estávamos fazendo mês passado uma matéria de português e a outra um homem enviado por Deus, baseado no Evangelho de João. Então eu quis juntar as duas matérias. Dei um trabalho escrito com o tema: se a redenção de Jesus Cristo foi completa. Foi completa? Ah, eu sei, outro tal. E houve um trabalho muito bem feito, mostrando que... Porque a matéria, o homem enviado por Deus, é exatamente a transferência da missão. Como o Pai me enviou uma missão permanente pela qual eu sou responsável, assim vos envolve. Nós não desfrutamos hoje ainda da plenitude da redenção. Mas foi nos dado um penhor, que significa o quê? Uma garantia de que ela virá. E esse penhor é o Espírito Santo. E Jesus confiou aos apóstolos a continuidade da missão. Estamos em missão. A plena redenção, a consumação de todas as coisas, a nossa própria glorificação, aguarda a bendita esperança, que é o regresso do Messias. Mas tudo está relacionado com a casa de Israel. Tudo está relacionado com a casa de Israel. Deus escolheu Abraão, fez com ele uma aliança eterna, e uma aliança muito concreta, promete uma terra, um espaço geográfico, é uma linda história. Quando tomamos o Antigo Testamento, não é, na realidade, a melhor palavra, Antigo Testamento, a aliança abraâmica, a aliança israelita, a Taná, a Torá, os 5 livros da lei, a Taná. Jesus mesmo chama os profetas, os salmos. E toda essa parte da Bíblia, ela se centra na história de Israel. Você tem, eu toquei nisso lá atrás, mas hoje vou dar assim uma cronologia.
você tem os capítulos 1 de Gênesis até o capítulo 11, a história dos povos. Isso abarca cerca de 2 milênios. E então vem a história de Abraão. Moisés é o autor do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então toda essa história abrange os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José, e entre as 12 tribos no Egito. Assim termina o Gênesis, no período patriarcal. Quando entramos em Êxodo, vemos a transição da opressão do povo, seu clamor. E é interessante o texto dizer: lembrou-se Deus de Abraão. É a aliança. Aqui estão os descendentes 400 anos depois. E Deus lembrou-se de Abraão, das promessas, e desceu para libertar o seu povo. Então encontramos aqui Êxodo. Êxodo é saída, é retirada. Então é fácil você lembrar que no livro de Êxodo você vai encontrar a retirada. O povo parte do Egito, vai para o deserto, fica 40 anos no deserto. Tudo isso está relatado no livro de Êxodo. Deus faz uma aliança, dá as tábuas da aliança, que são conhecidos como os 10 mandamentos, ordena que se construa um tabernáculo para que ele possa morar no meio do povo. Quando Moisés desce do monte com as tábuas, o povo já havia se corrompido e quebrado o primeiro dos mandamentos: não terás outros deuses dentro de mim. Moisés quebra as tábuas e depois retorna ao monte como intercessor. Diga: intercessor. Intercessor. Falar de intercessão na Bíblia é algo tão extraordinário. A primeira grande intercessão que vamos encontrar é a de Abraão. Quando vêm os seres angelicais que estão a caminho de Sodoma e Gomorra, Abraão vai fazer uma intercessão por causa do seu servo Ló. E é interessante no capítulo 18 de Gênesis ler-se que quando Sodoma e Gomorra são destruídos, diz o texto, que quando estavam destruindo, lembrou-se Deus de Abraão e retirou a Ló. Lembrou-se de Abraão e retirou a Ló. Olha o poder da intercessão de um pai, de um avô, de um parente. Mas no Êxodo nós vamos ver o nível da intercessão de Moisés pelo povo. Quando o povo peca, entra na idolatria, Deus diz para Moisés: deixa-me que destrua esse povo e farei de ti uma maior nação. Agora eu vou falar, não é do jeitinho que está escrito, é o que está por trás. Deixa-me. Moisés diz: não deixa. Aí Deus diz assim: mas dê o que o teu povo, o povo que tu tiraste da terra do Egito. Aí Moisés diz: teu povo que tu tiraste. E de Moisés não. Moisés entra num nível de intercessão tão profundo que ele disse: tu não vais perdoar o teu povo, este povo que tu tiraste da terra do Egito, risca o meu nome do livro que tens escrito. Isso aqui é um nível de intercessão. O que ele quer dizer? Se não vais tratar este povo com a graça com que me tratas, castiga-me com o castigo que eles merecem. Eu não poderei suportar ser poupado enquanto este povo seja destruído. Isso é que é o verdadeiro intercessor. Interceder é tomar a causa de outro e pleiteá-la como se for a sua própria. Esse é o nível da intercessão. É claro que Deus não tem interesse em destruir nada. Depois vamos encontrar a Ezequiel ele falando que buscou alguém que se colocasse na brecha entre ele e a cidade para não destruí-la, mas não encontrou. E depois diz: pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação.
Então Deus perdoa e diz, ok, tudo bem, eu está perdoado, mas tem um problema, eu não vou no meio de vocês, senão eu destruo esse povo. Aí Moisés disse, ok, se tu não vais, eu não arredo o pé. Não me faças partir daqui, não vou. E Deus diz, tudo bem, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E aí, queridos, o que ocorre? Moisés volta ao templo, volta ao monte. Aparentemente Deus não tinha um propósito de criar todo aquele sistema levítico sacrificial. Ele veio para reparar a quebra da aliança. E quando Moisés desce a segunda vez, ele desce com o rosto resplandecendo. Né? Olha aí o intercessor. Ele subiu a segunda vez como um intercessor. Para pleitear, para... Então ele já desce com o rosto resplandecendo. Então continua a jornada. Lamentavelmente Moisés perde a chance, tanto ele quanto Arão, de entrar na terra. Porque uma vez Deus disse para falar a rocha, de onde brotou água, ele falou. Mas na segunda vez ele se exasperou e deu umas pancadas na rocha. E Deus diz, pronto, tu não me glorificaste, não entrarás na terra. Por quê? A rocha será ferida. Fala a rocha, você não tem que ferir a rocha. Não vou entrar em detalhes, mas fico com muita pena de Moisés quando eu li, né? Porque ele insistiu tanto em entrar até que Deus disse, não fala mais comigo neste assunto, tá bom? Para, não entrarás na terra. Então você vai ter o quê? Você vai ter os livros, Números, vai contar todo o povo, todo o exército. Você tem cerca de 600 mil soldados. Se você tem cerca de 600 mil pessoas de 20 anos para cima que tiram da espada, que tamanho é essa multidão? Foram para o Egito 70 anos. Mas que multidão é essa que parte? Multiplique 600, pelo menos por 5. Os avós, o pai, a mãe, as crianças, e você tem uma multidão de 3 milhões de pessoas. Como conduzir um povo no deserto, 3 milhões de pessoas, hein? Para isso Deus treinou Moisés no palácio, em casa de governo. E aí vem todo o livro organizando esse povo e a construção do tabernáculo levítico, todas aquelas leis cerimoniais. E então vem Deuteronômio, que é a repetição da lei. Você quer entender bem tudo? Leia o livro de Deuteronômio. E Moisés vai, como quem diz, ele vai embora. Lembra o que eu falei ontem dos capítulos 14, 15, 16, 17, Jesus, porque ele sabe que vai partir, Moisés também sabe que vai morrer. Então, antes dele deixar o povo como um bom líder, ele vai rever as coisas importantes, para que o povo entenda os preceitos que o Senhor trouxe. Então, até que ele vai terminar com o cântico de Moisés, que depois você vai encontrar esse cântico lá no Apocalipse, o cântico de Moisés. Então decora esse cântico, viu? Que a gente vai cantar lá. Você já decorou? Proteja minha doutrina como a chuva, destilha minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Porque proclamarei o nome de Yahvé, engrandecei ao nosso Deus. Eis a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha dos céus. E termina o livro de Deuteronômio com um testemunho tão lindo. Ninguém se levantou como Moisés, que conversava com Deus face a face. Não houve outro profeta. Não houve outro profeta. Diga, transformação. Transformação. Mas se você começar o livro de Êxodo, eu falei do último relato
O último testemunho sobre Moisés é este: não se levantou Israel profeta como Moisés. É um poderoso, que conhecia Deus face a face, que conversava com Deus face a face. Nós começamos o Êxodo e o primeiro relato, o primeiro testemunho da primeira atitude, da primeira ação de Moisés é que ele é um assassino. Moisés é um assassino. Moisés começa a sua carreira como um assassino. Porque ele tem algumas atitudes positivas. Ele vai ver o povo. Maravilha. Ele não se esqueceu do povo. Ele aprendeu da sua mãe, porque esteve com ela nos primeiros anos da infância. Ele se identifica com o povo, ponto positivo. Ele entende que Deus o levanta para libertar o seu povo, ponto positivo. Mas quando ele vê o egípcio oprimindo o judeu, Moisés usa as armas da carne para cumprir uma missão. Olha que é a lição que temos que aprender hoje. Nunca lance mão da carne, dos mecanismos humanos para cumprir uma missão divina. E nesse uso do seu temperamento, da expressão da carne, ele se torna um assassino. Ele começa a descer. E uma vez assassino, ele se torna fugitivo para escapar das mãos do faraó. E fugitivo, ele chega ao deserto. E no deserto ele se senta num poço. Que quadro de depressão. Ele perde a posição de príncipe. Ele está no deserto. E ali ele se torna o que? Pastor das ovelhas do seu sogro. Moisés não tem mais nada. 40 anos ele vai ser despojado de tudo, até mesmo do seu temperamento explosivo, cuidando de ovelhas. Deus, na sua economia divina, não permite experiências desnecessárias. No meio de todas elas está forjando em nós uma identidade. Moisés teria que conduzir 3 milhões de pessoas pelo deserto. Ele precisava aprender junto das ovelhas como conduzi-las mansamente. E imagina que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Agora, transformado. Glória a Deus por isso. Mas glória a Deus, feliz o homem cujo deserto termina no monte de Deus. E o texto diz que ele chegou a Horebe, ao monte de Deus. E ali no monte de Deus, Moisés encontra o dia de um novo começo. Descrito no capítulo 3 de Êxodo. O que é o dia de um novo começo? Um dia de um encontro. Não com o Deus de Abraão. Não encontro com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas com o seu Deus. Deus se torna pessoa. Moisés. Aleluia. Ele olha para uma sarça. Ela está ardendo. A sarça é um arbusto comum. Mas quando o fogo de Deus toma aquele arbusto, ele deixa de ser comum. Assim é você. Todos nós somos comuns, mas quando o fogo de Deus nos toma, nós deixamos de ser comuns. Somos incendiados pela presença de Deus. E começamos a exercer atração sobre aqueles que nos cercam. É o que ocorre com Moisés. Ele se aproxima para ver. E Deus diz: tira as sandálias dos pés. O lugar é santificado, onde a presença de Deus está. Mas é um dia de novo começo, porque ele começa a ter uma relação pessoal. A sua conversa com Deus não é mais um monólogo, é um diálogo. E ali é um lugar de comissionamento. Deus lhe entrega uma missão para cumprir. E a partir daí você vai ver Moisés. Ele desce do deserto, ele desce do monte, e nunca mais a sua vida é o mesmo. Ele vai deixar de ser pastor de ovelhas para apacentar o povo de Israel. E vocês conhecem todo o desenrolar dessa linda história até que ele morre. Muito bem, todo o Pentateuco escrito por ele, o livro de Jó também,
reconhecido como sendo um livro escrito por Moisés antes de escrever o Pentateuco. Aí temos Israel. Israel no Egito, 4 séculos. Israel no deserto, 40 anos. Toda essa história, esses livros todinhos. E depois você entra Josué. É o tempo da conquista. É um relato curto, de 10 anos. Então vai ver toda a conquista debaixo da liderança de Josué. E Josué morrem aqueles anciãos. E você tem o livro de Juízes, que vai durar cerca de 3 séculos. E nesse período você tem aquilo que já vimos quando falamos de Gideão, aquele ciclo de queda, idolatria, opressão, súplica e libertação. Saindo disto, nós vamos entrar. Quais são os próximos livros? Josué, Juízes. Tem Ruthzinha aí no meio, né? Uma história. Mas aí você entra com Samuel. Samuel entra com 2 livros. Você tem 3 pares, né? Samuel, Reis e Crônicas. E entra Samuel, que é uma figura muito importante. É Samuel quem abre a escola dos profetas. E Samuel é importante aqui nesse relato. Eu estou dando só uma visão panorâmica. Ele unge os 2 primeiros reis. O povo quer um rei, que é Saul, logo a seguir Davi. Ele unge os 2. Davi é muito importante na nossa história, porque Deus faz uma aliança com Davi. Achei a meu servo Davi com meu santo óleo ungi. A minha mão estará com ele e o meu braço o protegerá. Deus faz uma aliança com o Davi, o doce cantor de Israel. E aí você vai ver a Bíblia centrada em Davi. Porque aí Davi estende o reino, Davi é um guerreiro, Davi vence os filisteus, Davi é o compositor de tantos salmos, de tantos hinos. Davi estabelece turnos de adoração 24 horas por dia. Vocês leem no Novo Testamento sobre o tabernáculo de Davi. Que o tabernáculo de Davi que caiu seria restaurado. Que tabernáculo é esse? Ele divide os levitas em turnos para que por 24 horas não cesse a adoração diante de Yahvé. Olha que os cantores naquele tempo não eram para fazer shows para o povo, era para ministrar diante do Senhor. Não cantavam para as multidões aplaudirem, era para ministrar diante do Senhor. Com gente ouvindo, sem gente ouvindo, porque a adoração não é dirigida às pessoas, a adoração é dirigida a Deus. Temos um bocado de salada de mistura e de idolatria dentro dos nossos cultos e dos nossos templos. Estamos no avivamento da revolução. Para que aquele que é o Senhor único, digno de honra, de glória, receba a glória. Até os nossos cânticos hoje são um endeusamento da pessoa. É cantar em cima de mim, sou eu, é minha vida, em vez de se centrar em Deus. Muitos cânticos, meu Deus do céu. Ui, ui, ui. Ui, 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 para onde é que fomos? Cada um que recebe uma música tem que gravar e fazer um CD para vender. Aí temos a mania, né? Vá, chama um cantor para atrair um povo e pagar um cachê. Vá ser idólatra longe de mim. Eu jamais convidaria um cantor para vir cantar. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar ao Senhor. O centro é Ele. Amém. Como nós podemos nos desviar tanto e trazer o mundo para dentro? Faz lembrar quando foram levados os
os escudos de ouro da casa do Senhor e lá vem substituir por encontros de cobre. É o que aconteceu hoje. Tiramos o ouro do templo e jogamos o cobre para substituir. Enfim, mas deixa isso para lá. Quero falar de Davi, porque realmente Davi montou uma estrutura de adoração muito importante. E aí, queridos, quando Deus faz toda a promessa de aliança, logo lá você vai ver as bênçãos e as maldições, Deuteronômio 28. Se o povo pecasse, se o povo se tornasse idólatra, o que haveria de ocorrer, seria expulso, tudo isso está dito. Deus disse, olha, a bênção é esta, a maldição é esta. E a bênção é esta, se eu obedecer, estas bênçãos correrão e te alcançarão. Note que ninguém corre atrás de bênção. As bênçãos correm atrás dos obedientes. Hoje tem um mundo de gente correndo atrás da bênção. Mas a palavra é que se eu ouvir a Deus, se obedecer a Deus, as bênçãos correrão e me alcançarão. E também se eu pecar, a maldição correrá e me alcançará. Então, 2 mais 2 são 4. O que eu planto, eu colho. Obediência traz bênção. Rebelião traz maldição. E então, queridos, o que ocorre? Temos o nosso sábio Salomão, o homem mais sábio do mundo. Começa tão bem, mas Salomão era um tarado. Vocês riem, mas estou falando sério. De onde vem a maldição? Davi. Maldição veio de quê? Do adultério de Davi, minha filha. Então vai para a família. Você imagina, Salomão, 1000 mulheres, incluindo concubinas. O que acontece na velhice? As mulheres corromperam o coração de Salomão. E ele passa a atender as suas mulheres, fazendo deuses. Entra na idolatria. Então o que ocorre? Vem o profeta e diz que Deus vai tirar o reino, mas por amor a Davi, olha lá Davi, Deus continua na aliança até o dia de hoje, porque o Messias viria da casa de Davi. O Messias viria da casa de Davi. Então Davi é muito importante na história bíblica. Roboão, seu filho, nos seus dias é dividido o reino. Agora entenda bem essa história. O reino dividido. Você tem 2 grupos para você entender quando chegarmos aqui em Ezequiel. Você tem o reino do norte. Fomos lá, o bezerro de ouro, lembram? Lá em cima. Jeroboão fica com 10 tribos. O que ele faz? Se o povo a Jerusalém, vai voltar o coração para o rei de Jerusalém, vai me abandonar. Então vamos trazer adoração para aqui. Estes são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então, o reino do norte já começa sob maldição. Vem logo o profeta e profetiza a queda do reino. Por isso, em 722 a.C., Senaqueribe, do Império Assírio, entra e leva o povo, destrói o povo. E o Império Assírio tinha a política de miscigenar os povos. Ele misturava os povos para enfraquecer qualquer nacionalismo. Então mistura os povos. Pega um povo daqui e mistura tudo. Por isso Samaria, que era a capital, ele manda outros povos para lá. E começa a vir feras. Aí um diz, a gente não sabe adorar o Deus da terra. Porque cada povo tem seu Deus. Então o próprio governo assírio manda levar sacerdotes para ensinar o culto de Yahvé. É daí que vem o culto misto, ok? Até o dia de hoje. Lembra da mulher samaritana? Vossos pais adoram em Jerusalém. Vossos pais dizem que aqui nesse monte. Então é daí que vem. Porque aí eles começam a adorar Yahvé, mas os seus deuses, e faz uma miscelânea. Temos aí um sincretismo. De onde vem o culto samaritano. E eles não fazem os sacrifícios, tudo, uma religião.
Ok. Então fica Judá sozinho. Esse nome Judá foi dado à tribo de Judá, que ficou só com Benjamim. Então deixa de ser Israel, compreende? Israel, todo o Reino Unido, que dura apenas 120 anos. Onde encontramos esta história? Nos 2 livros de Samuel. E depois você tem primeiro de Reis, primeiro livro dos Reis. Você vai ter paralelamente quem governa em Samaria, quem governa em Jerusalém. Aí vem Jeroboão, aquela coisa mais terrível do mundo, Jezabel, depois vem Acabe, Jezabel, pecados terríveis. Então foi embora, fica Judá sozinho. Judá fica sozinho. Esperava-se que Judá, não é, aprendesse da sua irmã. Mas começam reis idólatras também em Judá. E lembram de Ezequias? Um rei tão maravilhoso e que fica doente. E o profeta diz: prepara a tua casa, porque tu vais morrer. Lembram dessa história? E o que é que faz ele? Vira o rosto para a parede e chora. E faz um pedido a Deus, que Deus prolongue a sua vida. E o que é que Deus diz? Ia prolongar por quantos anos? 15. Ai, querido, que pedido terrível, porque nesse período ele gera um rei de Judá mais terrível, chamado Manassés, e que governou muito tempo, mais de 50 anos. E essa foi a causa da desgraça imperdoável de Judá. Mesmo que ele tivesse tido um filho como Josias, Deus disse que não destruiria nos dias de Josias, mas não pôde perdoar, porque foi realmente um reino terrível de um filho gerado na extensão da vida. Se ele tivesse morrido, teria sido melhor para Israel. Mas a gente, não adianta a gente falar isso, sim. Temos que ver a história como de fato é. Então, o que vai ocorrer? Você termina o livro dos reis e os 2 livros das crônicas são o quê? Uma revisão para falar apenas do reino de Davi, a geração de Davi, a linhagem de Davi, a descendência de Davi, que é a linhagem messiânica, de onde viria o Messias. Davi mesmo compõe muitos salmos messiânicos. Então os 2 livros de crônicas vão tratar disso. Aí começa com toda aquela genealogia, tararara, aí vai e repete o que já está no livro dos reis, as histórias dos reis de Judá. Mas por causa da sua idolatria, e o que ocorre naquele tempo, vamos ver, levanta-se um império, suplanta o outro, depois levanta o império que suplanta aquele, e assim vão as conquistas. Levanta-se a Babilônia. São os dias de Nabucodonosor. E Nabucodonosor vem, e por causa da resistência, veja só, Jeremias profetiza nestes dias, e diz que o povo se renda, que o reino se renda ao rei da Babilônia. Se o povo tivesse se rendido, não teria havido toda aquela destruição. Mas como não se rendeu, ofereceu resistência, então os babilônicos destroem, arrasam o templo de Salomão, a glória de Israel, e tudo isso já estava profetizado. Okay? Então, os livros das crônicas terminam com o quê? O reino do norte desapareceu pelo Império Assírio, e agora o reino do sul, Judá, vai para a Babilônia, mas debaixo de uma profecia de que em 70 anos retornaria. Aí você tem os 2 livros de Esdras. Esses são chamados livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, Esdras, Neemias. Então, são livros históricos. Estes 2 vão tratar do retorno, que aí se levanta outro império. É o Império Persa, com Ciro, aquele que dá ordem para que o povo retorne e reconstrua o templo. Então, trata deste assunto. E temos lá o livrinho de Esther, muito interessante, que é desse período, quando ela se torna rainha.
Aqui, queridos, é toda a história de Israel. Tudo é centrado em Israel, sendo quase tudo Israel. Pouquinho é que não é Israel os 11 primeiros capítulos. O resto é tudo centrado na história deste povo. O povo da aliança, o povo que recebe a palavra, o povo que deve levar ao mundo inteiro a visão de que Yahvé é o único Deus. O resto dos livros da Bíblia, você tem depois os poéticos. Jó, como eu já disse, que é um livro muito lindo, seria o primeiro livro escrito. Aí temos os poetas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses são compostos no período do Reino Unido. Davi, Salomão. Ok? Então a gente pode trazer esses e jogar ali dentro da história. Aí você tem os profetas. Também podemos pegar os profetas todinhos e jogar dentro deste período dos reis. Até chegar os últimos que profetizam nos dias da restauração do templo. Ok? Tudo isso. O povo regressa, beleza. Reconstrói o templozinho pequenino, né? Que os mais novos cantam de alegria, os mais velhos choram, né? Porque nada se compara. Mas estão de volta. Tomam cuidado de rever a lei, de pegar os 10 mandamentos, ampliá-los, para que nunca mais o povo se torne idólatra. Israel se curou para sempre da idolatria. Amém. Nunca mais vamos encontrar Israel voltando à idolatria. Ficou curadinho, né? Muito curado da idolatria. Ok, mas aí cessam os profetas. Deus se cala. 400 anos Deus calado. 400. Até que se levanta João Batista. Ok, essa história do Antigo Testamento. O Novo Testamento, você vai ver Jesus, quando Deus vai trazer a semente, ele vai escolher quem? Maria, que é da casa de Davi. E como disse o Yuval, Deus usou o imperador romano, né? Para cumprir a profecia e Jesus nascer em Belém, como está escrito: e tu, Belém Efrata, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, de ti sairá o guia de Israel. De ti, em Belém, em Belém, em Belém. Mas o primeiro que vem é o precursor, João Batista, filho de quem? Isabel. Filho de Isabel. Olhem, eita, eu não devia falar disso, mas era 1 hora, já chegou? Nada, não chegou nada. Ó, Denise, não me atrapalha. Agora que eu falei em Zacarias. Zacarias, sim. Uau. Eu acho que eu vou fazer um parênteses em Zacarias. Será que vocês imaginam o que está na minha cabeça agora? Para vocês verem, eu não falei de Davi que estabeleceu os turnos? Todo mundo diz, quando Jesus nasceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque não estuda a Bíblia. Certamente não foi 25 de dezembro. Mas será que dá para a gente descobrir? Dá. Sim. Como? Porque o Novo Testamento vai dizer que Zacarias estava em serviço. E diz que ele era da 8ª turma. A turma de Abias. Se ele era da 8ª turma, a turma de Abias, o que é que vamos fazer? Vamos ver lá para as turmas, os turnos que Davi estabeleceu. Quando cada um devia estar de serviço no templo. Cada semana para um. Então tem toda a organização. Turma 1 na primeira semana, são 12 turmas, para 12 meses. Ok, mas cada semana, vai. Mas, quando chegavam as 3 grandes festas, todos os judeus tinham que subir a Jerusalém. Então você tem Páscoa, tem Pentecostes e tem Tabernáculo.
Então todos deviam estar de serviço. Então quando você faz a conta direitinho, qual era a turma dele, você vai saber quando Isabel ficou grávida. E como a Bíblia diz, quando Maria fica grávida e vai para casa de Isabel, quantos meses de gravidez? O que você conta? As semanas da gravidez, e você vai chegar à festa dos tabernáculos. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E chegamos, amiguinho. Parte 2. Parte 2 depois. Próximo capítulo. Esse foi parênteses.